Kendra estava sentada na cama, lendo poemas de Silverstein, quando o quarto iluminou-se subitamente. O sol surgira. Lina estava certa com relação à chuva. Parara de chover mais ou menos 40 minutos depois do momento em que ela fizera a previsão. A caseira entrara, trocara suas roupas molhadas e preparara sanduíches. Do outro lado do quarto, o quadro do cavaleiro enfrentando o dragão estava terminado. Sete saíra 1 hora antes. Kendra estava com uma sensação de preguiça. Assim que Kendra voltou a atenção para o último poema, Seth entrou às pressas no quarto ofegante. Ele estava apenas de meia. Suas roupas estavam cheias de lama. Você precisa ver o que acabei de encontrar na floresta. Outra bruxa? Não. Muito mais legal do que isso. Um acampamento de mendigos. Não vou dizer. Você vai ter que ver com seus próprios olhos. Tem a ver com eremitas ou lunáticos? Não tem nada a ver com gente. A que distância do jardim? Perto. A gente pode acabar arrumando encrenca. Além do mais, lá fora está cheio de lama. Vovô está escondendo um belo parque na floresta. Deixou escapar Seth. O quê? Perguntou Kendra. Você precisa ver. Vista suas galochas ou alguma coisa assim e venha. Kendra fechou o livro. A luz do sol ia e vinha, dependendo da posição das nuvens no momento. Uma brisa suave agitava a folhagem. A floresta estava com um cheiro de esterco, saltando por cima de um tronco, apodrecido e úmido. Kendra estremeceu quando viu um sapo branco e cintilante. Seth se virou para ver. Fantástico! Que tal nojento? Nunca vi um sapo branco, disse Seth. Ele tentou agarrar o bicho, mas o sapo deu um enorme salto assim que ele se aproximou. Opa! Aquela coisa voou! Ele verificou a vegetação rasteira onde o sapo havia aterrissado, mas não encontrou nada. Vamos logo, disse Kendra, olhando de volta para o caminho que haviam tomado. A casa não estava mais visível. Ela não conseguia se livrar da sensação nervosa em seu estômago. Ao contrário de seu irmão menor, Kendra não desobedecia as regras com naturalidade. Ela estava em todas as turmas mais adiantadas da escola, tirava quase sempre as notas máximas, mantinha o quarto arrumado e constantemente se dedicava às aulas de piano. Seth, por outro lado, só tirava notas ruins, deixava de fazer os deveres de casa rotineiramente e com frequência era divertido e colocado de castigo. Mas é claro que ele também era o que mais possuía amigos, de modo que deveria haver algum método em toda a sua loucura. Por que tanta pressa? Ele tomou a frente novamente, abrindo uma trilha na vegetação. Quanto mais tempo a gente ficar fora, maiores as chances de alguém notar que estamos ausentes. Não, não falta muito. Está vendo aquela cerca ali? Não era exatamente uma cerca, parecia mais uma barreira alta formada por arbustos mal cuidados. O parque fica bem no fim. O muro de arbustos estendia-se até onde Kendra conseguia enxergar e em todas as direções. Como a gente dá a volta nele? Como a gente atravessa ele, isso sim. Você vai ver. Eles alcançaram os arbustos e Seth virou à esquerda, estudando a barricada cheia de folhas enquanto seguia, ocasionalmente, agachando-se e verificando mais de perto. Os arbustos, emaranhados uns nos outros, tinham entre 3 e 4 metros de altura e pareciam bem espessos. Tudo bem, acho que foi por aqui que me esgueirei. Havia uma profunda depressão na base do local onde os arbustos se sobrepunham uns aos outros. Seth ficou de quatro e forçou o corpo para dentro. Você vai acabar com 1 milhão de carrapatos, profetizou Kendra. Eles estão todos escondidos por causa da chuva, replicou ele com uma confiança imaculada. Kendra abaixou-se e o seguiu. Acho que esse não é bem o caminho que peguei antes, admitiu Seth. Está um pouco mais apertado, mas vai dar. Ele agora estava deslizando a barriga. Espero que essa coisa seja legal mesmo, disse Kendra,
arrastando-se sobre os cotovelos. Os olhos estreitos, o chão úmido estava frio e gotas de chuva caíam das folhas à medida que ela passava. Ela alcançou a extremidade e levantou-se, seus olhos arregalando-se ao se levantar. Diante dela, algumas centenas de metros além, encontrava-se um lago cristalino e uma pequena ilha verdejante ao centro. Uma série de elaborados gazebos cercava o lago, interconectados por uma rampa de acesso caiada. Barreiras percorriam sinuosamente a treliça do impressionante espaço. Elegantes cisnes deslizavam na água. Borboletas e beija-flores davam voos rasantes por sobre as florações. Na extremidade do lago, pavões zanzavam e se exibiam. Olha só isso, disse Kendra boquiaberta. Vamos lá, disse Seth. Ele atravessou o abundante e bem cuidado gramado na direção do gazebo mais próximo. Kendra olhou para trás, compreendendo por que Seth havia dito que a desgrenhada barreira de arbustos era uma cerca. Naquele lado, os arbustos estavam escrupulosamente aparados. A cerca viva abrangia a totalidade da área, com uma única entrada em forma de arca em um dos lados. Por que nós não passamos pela entrada? Indagou Kendra, trotando atrás de seu irmão. Atalho. Seth fez uma pausa nos degraus brancos que davam no gazebo e apanhou uma fruta numa espaldeira. Experimenta. Seria melhor lavar antes, disse Kendra. Acabou de chover. Ele deu uma mordida. É muito gostosa. Kendra experimentou uma. Era a nectarina mais doce que ela provara na vida. Deliciosa. Juntos os dois subiram os degraus do extravagante pavilhão. O parapeito de madeira era perfeitamente liso, embora tivesse desprotegido das intempéries. Toda a madeira trabalhada dava a impressão de estar absolutamente perfeita. Nenhuma pintura descascando, nenhuma rachadura, nenhuma lasca. O gazebo estava mobiliado com poltronas de vime brancas, com 2 lugares e cadeiras. Em alguns lugares, as onipresentes parreiras haviam sido trançadas, formando grinaldas vivas e outros desenhos imaginários. Um vistoso papagaio mirava-os lá do alto de um poleiro. Olha o papagaio! Exclamou Kendra. Quando estive aqui antes, eu vi alguns macacos, disse Seth. Uns carinhas com os braços bem compridos estavam se balançando de um lado para o outro. E tinha também uma cabra. Ela saiu correndo assim que me viu. Olha, aqui tem uma ilustração. O Seth, né? Lá no lago. Seth foi em frente, pisando desastradamente no chão de tábuas corridas. Kendra o seguiu de maneira mais contida, absorvendo a cena. Parecia o cenário de um casamento de conto de fadas. Ela contou 12 pavilhões ao todo, cada um deles singular. Um deles possuía um pequeno cais, direcionado para o lago. O pequeno pier estava conectado a um abrigo flutuante que só podia ser uma casa de barcos. Kendra foi andando atrás de Seth, cuja balbúrdia estava fazendo com que os cisnes derivassem para o fundo do lago, deixando em seus rastros ondulações em forma de V. O sol surgiu em meio às nuvens e cintilou por sobre a água. Por que vovô Sorenson manteria em segredo um lugar assim? Era magnífico. Por que ter todo o trabalho para mantê-lo bem cuidado se não podia aproveitá-lo? Centenas de pessoas poderiam se reunir ali e ainda sobraria espaço. Kendra foi até o gazebo com o pier e descobriu que a casa de barcos estava trancada. Não era grande, ela podia apostar que ali estariam guardados algumas canoas e barcos a remo. Talvez vovô Sorenson lhes desse permissão para remar no lago. Não, ela não podia nem contar para ele que sabia da existência do lugar. Será que era por isso que ele falara para eles dos carrapatos e criara regras que proibiam que se aventurassem na floresta? Para manter escondido seu pequeno Éden? Será que ele podia ser tão egoísta e recluso assim? Kendra deu uma volta completa em torno do lago, caminhando sobre placas de madeira limpas em todo o percurso.
Do outro lado do lago, Sete deu um berro e um pequeno bando de cacatuas alçou voo. O sol se escondeu atrás das nuvens. Eles precisavam retornar. Kendra disse para si mesma que podia voltar outra hora. Kendra ficou preocupada ao cortar seu bife. O meio estava rosado, quase vermelho no centro. Vovô Sorson e Dale já estavam mordendo alguns pedaços. Meu bife está no ponto? Disse Kendra, tomando coragem. Claro que está no ponto, disse Dale depois de engolir um bom pedaço. Está bem vermelho no meio. Só há uma maneira de se comer carne, disse vovô, passando um guardanapo de linho na boca, mal passada. A carne fica suculenta e macia. Se você passar demais, vai acabar comendo couro de sapato. Kendra olhou de relance para Lina. Vá em frente, minha querida, urgiu a mulher. Você não vai passar mal. O bife está no ponto. Eu gosto, disse Seth, mastigando um pedaço. Tem ketchup? Por que você arruinaria um belo exemplar de carne colocando ketchup? Disse Dale, gemendo. Você coloca ketchup no ovo, lembrou Lilina, pondo o frasco na frente de Seth. Aí é diferente, ketchup e cebola no ovo são uma necessidade. Que nojo, disse Seth, suspendendo o frasco em cima de seu bife. Kendra deu uma mordida nas batatas ao alho. Estavam saborosas. Reunindo coragem, provou a carne. Cheia de molho, era muito mais fácil de mastigar do que outros bifes que ela comera na vida. O bife estava maravilhoso. O bife está maravilhoso, disse ela. Obrigada, querida, disse Lina. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Vovô passou novamente o guardanapo de linho na boca e limpou a garganta. O que vocês acham que deixa as pessoas tão ansiosas para desrespeitarem as regras? Kendra sentiu uma pontada de culpa. A pergunta não foi dirigida a ninguém em especial e ficou suspensa, à espera de uma resposta. Como ninguém respondeu, vovô prosseguiu. Será simplesmente o prazer de desobedecer? A emoção da rebelião? Kendra olhou para Seth. Ele mirou o prato, garfando algumas batatas. As regras eram injustas, Kendra? Eu estava sendo insensato? Não. Eu deixei você sem nada para fazer, Seth. Sem piscina, sem casa na árvore, sem brinquedos ou diversão. A gente tinha um monte de coisas para fazer. Então por que vocês dois entraram na floresta? Eu avisei que isso acarretaria consequências. Por que você esconde velhas esquisitas na floresta? Deixou escapar Seth. Velhas esquisitas? Perguntou vovô. Isso mesmo, por quê? Vovô balançou a cabeça pensativo. Ela tem uma corda velha e podre. Você não encostou nela, encostou? Nem me aproximei, ela era assustadora. Ela veio me pedir para construir uma choupana em minhas terras e prometeu não perturbar. Não vi nenhum mal nisso. Vocês não deveriam importuná-la. Seth achou seu recanto particular, disse Kendra. Ele quis que eu visse o lugar. Minha curiosidade acabou me vencendo. Recanto particular? Aquele grande lago? Aquele caminho de tábuas bonitinho? Papagaios e pavões por todo lado? Vovô olhou para Dale sem palavras. Dale deu de ombros. Eu gostaria muito que você nos levasse para passear de barco, disse Kendra. Quem falou alguma coisa sobre barco? Kendra virou os olhos. Eu vi a casa de barcos, vovô. Ele levantou as mãos e balançou a cabeça. Kendra colocou o garfo na mesa. Por que você esconderia um lugar tão bonitinho? Isso é problema meu, disse vovô. O de vocês era obedecer às minhas ordens para sua própria proteção. Nós não temos medo de carrapato, disse Seth. Vovô cruzou os braços e baixou os olhos. Eu não fui totalmente honesto em relação a por que vocês deveriam se manter afastados da floresta. Ele ergueu os olhos. Em minhas terras eu proporciono refúgio para alguns animais perigosos, muitos dos quais ameaçados de extinção. Isso inclui cobras venenosas,
sapos, aranhas e escorpiões, além de muitos outros animais maiores, lobos, macacos, panteras. Uso produtos químicos e outras formas de controle para mantê-los afastados do jardim, mas a floresta é extremamente perigosa. Particularmente a ilha no centro do lago, o local é deliberadamente infestado de taipãs terrestres, também chamadas de cobras resistentes, as serpentes mais mortíferas que o ser humano conhece. Por que você não nos avisou? Perguntou Kendra. Minha reserva é secreta, tenho todas as licenças necessárias, mas se meus vizinhos reclamassem, elas poderiam ser revogadas. Vocês não devem contar para ninguém, nem mesmo para seus pais. Nós vimos um sapo branco, disse Sete. Ele é venenoso? Vovô assentiu com a cabeça, extremamente letal. Na América Central, os povos indígenas usam esses animais para produzir zarabatanas venenosas. Sete tentou pegar o bicho. Se ele tivesse conseguido, disse vovô seriamente, estaria morto. Sete engoliu em seco. Nunca mais vou entrar nessa floresta. Tenho confiança disso, disse vovô. Da mesma forma, uma regra não tem valor se a punição não for empreendida. Vocês terão de ficar no quarto até o momento de irem embora. O quê? Disse Sete. Mas você mentiu pra gente. Ter medo de carrapato é um motivo muito fraco para deixar de entrar na floresta. Eu imaginei que você estivesse tratando a gente como bebês. Vocês deveriam ter trazido essas questões para mim, disse vovô. Por acaso não fui claro a respeito das regras ou das consequências? Você não foi claro a respeito dos motivos, disse Sete. Isso é direito meu. E eu sou seu avô e a propriedade pertence a mim. E eu sou seu neto, você deveria me contar a verdade. Você não está dando um bom exemplo. Kendra tentou não rir. Sete estava parecendo um advogado. Ele sempre tentava inventar artimanhas para escapar dos problemas com seus pais. Às vezes, fazia uns comentários bem sensatos. O que você acha, Kendra? Perguntou vovô. Ela não esperava que ele solicitasse sua opinião. Ela tentou juntar os pensamentos. Bem, concordo que você não contou pra gente toda a verdade. Não haveria a menor chance de eu entrar naquela floresta se soubesse que encontraria animais perigosos. Nem eu, disse Sete. Eu estabeleci 2 regras simples. Vocês dois as compreenderam muito bem e as desrespeitaram. Vocês acham que deveriam escapar da punição só porque eu decidi não compartilhar todos os meus motivos para elaborar as regras? Exatamente, disse Sete. Só dessa vez. Isso não me parece justo, disse vovô. Se as punições não forem levadas a cabo, as regras perdem todo o poder. Mas a gente não vai fazer isso novamente, disse Sete. Nós prometemos. Não deixe a gente trancado naquele quarto por 2 semanas. Não me culpe, disse vovô. Vocês trancaram a si mesmos ao não prestarem atenção às regras. Kendra, o que você acha que seria justo? Talvez você pudesse nos dar uma punição reduzida, depois uma punição completa se errarmos de novo. Punição reduzida? Ponderou vovô. Quer dizer então que vocês pagariam um preço por sua desobediência, mas teriam ainda uma chance? Talvez eu consiga conviver com essa ideia. O que você acha, Sete? Melhor do que uma punição completa. Discussão encerrada. Vou reduzir a sentença de vocês para um único dia. Vocês passarão todo o dia de amanhã confinados no sótão. Poderão descer para fazer as refeições, poderão usar o banheiro, mas isso é tudo. Se desrespeitarem novamente as regras, ficarão presos no sótão até que seus pais voltem de viagem. Para a própria segurança de vocês. Compreendido? Sim, senhor, disse Kendra. Sete balançou a cabeça em concordância. Fim do capítulo, eu espero vocês amanhã para ler o próximo capítulo. Grande abraço e fica com Deus.